Salve, salve pessoal do canal Tudo Sobre Umbanda, pessoal do YouTube. Estamos aí mais uma vez para um vídeo de perguntas e respostas. Vocês reparem, né, para vocês verem, estamos num estúdio mais simples, né, que vai ser o estúdio que eu estarei usando daqui para frente, um estúdio mais simples, né, mais, vamos dizer assim, um pouco mais humilde também, para não dar muito trabalho na edição. Tá ok? Então uma coisinha mais simples, uma peneira de búzios aqui atrás e é só, né? O que importa é o conteúdo do vídeo e não, vamos dizer assim, o estúdio em si, né? Se vocês gostaram, vocês falam aí nos comentários aí, tá ok? Para participar, você sabe, hashtag Umbanda na frente do seu comentário, da sua dúvida. Para que o vídeo não se alongue, vamos lá para as perguntas. Lembrando que é a segunda parte, tá ok? E também, né, para dar um aviso para vocês aí, para vocês se inscreverem no canal, tá ok? Mas vamos lá para a primeira pergunta. Quem faz a primeira pergunta, gente, é o Alan Barbosa. Ele pergunta: pai, posso incorporar um caboclo de outro orixá sem ser dos meus pais de cabeça? Grato, pai, axé. Axé, Alan Barbosa. Então, isso aí é uma pergunta fácil. Você pode sim estar incorporando, que não tem problema algum, tá certo? Eu mesmo, eu sou filho de Oxóssi, né? Só que eu incorporo entidades, né? Eu incorporo caboclo de Oxalá, eu incorporo caboclo de Inhaçã. Todos nós incorporamos caboclos de outros orixás, entendeu? A gente tem que lembrar não só os nossos pais de cabeça em si, mas a gente é médio incorporante. Então a gente vai incorporar outras entidades também, tá ok? Então isso é comum, tá certo, Alan Barbosa? Próxima pergunta, quem faz é a Bruna G. Alves. Ela pergunta: tem como descobrir a entidade que conversa com a gente através da intuição e como? Bruna G. Alves, né? Eu vou tentar explicar de uma forma, como é que eu digo assim, de uma forma para todos tentarem entender, tá ok? Porque essa é uma questão meio que particular de cada pessoa, porque a intuição é particular de cada pessoa. Então, a questão de você identificar a entidade que conversa com você através da intuição é mais da própria pessoa. Eu falo assim, você sentir, né? Eu posso estar falando aqui uma coisa totalmente absurda para vocês, né? O sentir, como assim você vai descobrir? Médios que já tem um pouco mais de experiência, vai saber. Porque o sentir a entidade, né? Sentir o campo vibratório dela, da entidade, você consegue identificar. Mas como assim? Se você sentir uma energia mais calma, mais limpa, você sabe que é uma entidade mais serena, mais calma, entendeu? E com isso você vai aprendendo. É claro que você tem que identificar essa energia, né? E conforme você vai ganhando experiência, você acaba identificando as entidades, tá ok? Vamos dar um exemplo aqui de um médico que já frequenta um terreiro há algum tempo, um Cambone. Ele consegue sentir as entidades das outras pessoas, né? Saber quem são as entidades somente através da intuição. Por quê? Porque aquela pessoa já está acostumada, né, a sentir a vibração das outras entidades, tá ok? Então é isso. Próxima pergunta é da Luciane Santos. Ela pergunta: boa tarde, pai. Boa tarde. Pai, sigo sempre seu canal. Tenho uma pergunta. Quando estou no começo do desenvolvimento e quando incorporo, não consigo abrir os olhos em algumas linhas. Até consigo, mas a maioria tenho que fazer força para conseguir abrir. Pode falar sobre isso? Gratidão e muito axé. Luciane, né, isso aqui é mais uma dica minha, tá ok? E é claro que creio eu que vai ser uma dica da maioria dos pais de santo. Não force, você está fazendo errado, não force para abrir os olhos, tá ok? Se a entidade quiser abrir os olhos, ela vai abrir com o tempo, ela vai abrir quando achar necessário, tá ok? Se ela não quiser abrir os olhos, ela não vai abrir. Então, não fique com essa coisa na cabeça que você tem que abrir os olhos, que a sua entidade tem que abrir os olhos. Não esqueça isso. A entidade, ela sabe o que ela está fazendo. Se ela não abrir o olho até hoje ou até agora, é porque não é para ela abrir o olho. Entendeu? Então deixa disso. Eu mesmo, há quanto tempo faz que eu tenho desenvolvimento? Faz muito tempo. E eu tenho entidades que ainda não abrem o olho. Mas por que isso? Porque a entidade não quer abrir. Ela tem o motivo dela.
entendeu? Então não force, deixa as coisas acontecer normalmente. Se for para elas abrirem os olhos, não vai ser preciso você forçar nada, que elas vão abrir os olhos naturalmente, tá ok? Uma dica boa aí para você. Próxima pergunta é do Victor Cigano. Ele pergunta: queria saber se existe alguma espécie de rivalidade ou quizila entre entidades. Exemplo, o povo das almas não gostam de encruzilhada, ciganos não gostam de malandros. Tipo isso, gostaria de saber se isso existe. Então, Victor, isso é uma questão até interessante. Em breve eu vou estar fazendo um vídeo exclusivamente para isso. Muitas pessoas, né, até mesmo os antigos, viu? Os antigos de dentro da Umbanda, de dentro do Candomblé, dizem que existe essa rivalidade, tá ok? Fala que no mundo espiritual existe a rivalidade entre espíritos e entidades. No meu ver, né, por mais que exista uma rivalidade ou não, as entidades elas se respeitam entre si até o ponto de estarem trabalhando junto. Então, eu acho que pode sim existir uma rivalidade entre algumas entidades, mas isso não interfere, né, ao nosso olhar, tá ok? Isso não interfere ao nosso ver, tá ok? Pode existir, mas não interfere. Eu vou estar fazendo um vídeo exclusivamente sobre isso, estarei pesquisando mais, estarei falando mais sobre isso, tá ok, Victor? Próxima pergunta é da Bruna G. Alves. Ó, uma pergunta bastante interessante dela aqui, ó. Ela pergunta: o que é bater cabeça? Pergunta bastante interessante. O que é bater cabeça, né? Ninguém sabe. Bater cabeça, a pessoa pega lá e pega um martelo e pum, bate a cabeça. Não, gente, bater cabeça não é isso não. Esse engraçado, né? Peguei o martelo aqui para bater cabeça. Então, bater cabeça não é simplesmente você chegar lá e pum, bater cabeça, não. Bater cabeça, o significado do bater cabeça é simplesmente a reverência, né, ao seu pai de cabeça. O significado maior do bater cabeça é a reverência, o respeito, né? A questão de bater cabeça que você faz isso aqui, abaixa a sua cabeça, não é questão de você bater cabeça, não. Fala bater cabeça porque você encosta a cabeça no altar ou no chão. Sinal de reverência, respeito, né? É como se o seu orixá fosse um rei e você está reverenciando ele. Isso é o bater cabeça, tá ok? Dentro da Umbanda. Tá certo, Bruna G. Alves? Não é o martelinho, não. É bater cabeça, reverência, tá ok? Próxima pergunta é da Bruna G. Alves novamente. Ela pergunta: como identificar que a entidade é um Egum? Então, o Bruna G. Alves, né? Egum, né, são espíritos desencarnados, né? Em si, se tratando de Egum, todas as entidades são Eguns, porque são espíritos encarnados. Mas a Umbanda trata Egum aqueles espíritos que não são entidades, né? Aqueles espíritos que não são entidades, tá ok? Então a Umbanda tem essa divisão entre entidades e Eguns. Entidades são espíritos que têm a missão de vir na Terra respondendo a certo orixá. E Eguns são espíritos, outros espíritos, o meu, de outra pessoa, desencarnados. Esses são os Eguns. Como identificar estes Eguns, né? Primeiramente, energia. Você sentir a energia do espírito que está ali, né? Segunda coisa, ponto. Egum não dá ponto, tá ok? Egum não tem ponto. Você vai identificar através disso também. Tá certo? Outra coisa, Egum fala muito de vidas passadas. Fala muito da sua vida, fala demais. Tá certo que a entidade também fala, mas Egum fala muito de suas vidas que passaram de algum tempo atrás. Tá ok? E outra coisa também, Egum fala muita coisa que tá errado, só sabe falar coisa que tá errado. Entendeu? E lamenta demais. Então isso é uma coisa simples que você identifica. Através da conversa, né? Através da conversa com o espírito, com a entidade, você descobre se é Egum ou se é entidade. Perguntar coisas relacionadas a Umbanda também é uma forma simples, uma forma boa de estar identificando, tá ok? Próxima pergunta é do José Roberto. Ele pergunta: por que Oromilá não entra nas 7 linhas da Umbanda? Ótimo vídeo, parabéns, tenha uma boa noite. Muito obrigado, José Roberto, que o Oxalá te abençoe. Tenha uma ótima noite também.
Então, José, Orumilá, né, ele não entra nas 7 linhas de Umbanda. Por quê? Porque ele não é cultuado dentro da Umbanda. Mas por que Orumilá não é cultuado dentro da Umbanda? Orumilá, gente, né, é um orixá, né, é uma divindade que ela é dona do jogo de Ifá. E todo mundo sabe que dentro da Umbanda não se faz previsão com o jogo de Ifá. Que jogo de Ifá, para quem não sabe, é os búzios, tá ok? E todo mundo sabe que a Umbanda não faz o uso deste ritual que é o jogo de búzios. Então a Umbanda não cultua Orumilá. Então por este motivo que ele não entra nas 7 linhas de Umbanda, tá ok? Existem algumas casas mistas, certo? Fundidas com candomblé, igual Umbandomblé, Canjerê, entre outras casas, né? Que cultuam, mas não é somente a Umbanda. Também tem um candomblé envolvido, tá ok, José Roberto? Próxima pergunta, vamos lá, é da Novinha do Passinho. Novinha do Passinho a gente fala aqui, eu falo aqui, gente, mas é um rapaz, viu? Até esqueci o nome dele. Ele usa a conta, se eu não me engano, da irmã dele. Ele pergunta, um Ogã, o santo dele pode encostar? Pode, e isso sempre acontece. Um Ogã, quando ele já é mais experiente, mais velho, isso sempre acontece. Encosta. O santo dele encosta e ele toca. Na minha casa, né, alguns tempos atrás, tinha um Ogã que sempre, a maioria das vezes, quando ele tocava para boiadeiro, o santo dele encostava. Tocava para boiadeiro, o santo encostava e ele tocava e tocava mais bonito ainda. Então isso ocorre sim, só que ele não chega a incorporar, tá ok? O santo dele encosta, mas não chega a incorporar. É claro que hoje em dia, algumas casas de Umbanda, né, o Ogã já incorpora. Algumas casas de Umbanda. Mas a Umbanda em si, tradicional mesmo, aquela Umbanda pura, aquela que começou ali do zero mesmo, o começo da Umbanda, Ogã não incorpora, tá ok? Próxima pergunta é da Alessandra Narciso. Alessandra Narciso, ela pergunta, ó, pergunta interessante, as mulheres vão ter dúvida desse aqui, ó, vão querer saber. Os espelhos têm a ver com espiritualidade? É verdade que são portais para uma outra dimensão? Alessandra, e se tratando de Umbanda, né? E se tratando de Umbanda, sim. Por quê? Porque o espelho, né, muitas das vezes, ele é usado, né, para refletir a sua alma. Se tratando de Umbanda, né? Então tem um pouco a ver com a espiritualidade. Não é à toa que a gente encontra orixás aí que fazem o uso do espelho, tá ok? Agora em questão de portal, como você falou, para outras dimensões, isso já não é relacionado a Umbanda, tá ok? Isso pode ser relacionado ao misticismo, aquele negócio de, como eu falo, hippie, né? Porque eu não conheço muito bem a religião, né? É uma religião também antiga, de rituais, que fazem rituais mágicos igual bruxaria, né? Acredita muito que os espelhos são um portal para outra dimensão, para o mundo dos espíritos, né? Usam o espelho para vários tipos de magia, mas a Umbanda em si não, né? A Umbanda não crê nisso. Mas sim, em outras religiões, né? Principalmente na bruxaria, na magia negra, em outras religiões aí espalhadas, o espelho sim, ele é um portal para outra dimensão. No caso, vamos dizer assim, é aquele que reflete o seu oposto. Então, se você está numa vida agora, essa vida, né, corpórea, essa vida na Terra, sempre vai ter um oposto. Então, seja o que? Outra dimensão, tá certo? Mas não na Umbanda, viu? Próxima pergunta e última pergunta é do Moabe Couto. Moabe Couto, né? Ele pergunta: Axé, pai, tenho vontade de visitar um terreiro de Umbanda. Precisa vestir roupas brancas para visitar? Como se comportar em um terreiro no primeiro dia? Amo seu canal. Muitos ensinamentos. Deus continue te abençoando. Muito obrigado, Moambi. Que Oxalá te abençoe. E eu creio que Deus sempre está me abençoando e abençoando a todos vocês também. Moab, como se comportar no terreiro a primeira vez? Eu preciso ir de branco? Não. Você não precisa de branco, né? Você vai com a roupa normal, é claro que a mulher não vai num terreiro, ou vá como se você fosse em uma igreja. Para dar um exemplo melhor. Você não vai chegar lá, uma mulher, né? Não vai chegar lá com um decote aqui mostrando os peitos.
É feio, né? Que falta de respeito que é essa? Você tá na casa de Deus. É falta de respeito. Então nada de decote. Roupas normais, camisa aqui, ó, blusa normal, certo? Evita roupas escuras, né? Porque roupa escura não é bom. Evita roupa escura. Vai com a roupa clara, um azul, um verde, um branco com estampa, um verde com estampa, entendeu? Então não tem questão. Vai com uma calça de preferência, né? Cobrindo as pernas, vai com uma calça, mostra respeito. Chinelo, pode ir de tênis, não tem problema algum. As vestes são as vestes normais, tá certo? Mulher não vai com shortinho curto, né? Porque é falta de respeito também. Você não vai desse jeito numa igreja, né? Mas também não precisa ir de saia. Pode ir com short, uma bermuda grande, não tem problema algum. Agora, como se comportar dentro de um terreiro? Gente, vá dentro do terreiro como se você estivesse indo na casa de um amigo seu. Se comporte naturalmente. Normalmente, aqui ó, chegou ali, sentou, tranquilo. Não precisa ter medo. Se te chamarem, você tem a escolha de ir e de não ir. Tá ok? Ah não, eu não quero ir, não tô com vontade de conversar, então tudo bem. Você veio só pra ver, só pra visitar, tudo bem, não tem problema algum. Tá certo? Então, se comporte normal. Não precisa chegar lá e ficar com medo das coisas. É claro que você não vai chegar rindo, gritando, falando alto, não. Preste atenção no que está acontecendo lá na frente. Presta atenção no culto, na dança, no toque. Quando tiver reza, você saber rezar, reze junto. Ou fique só quieto, prestando atenção. Faça ali suas orações no cantinho. É porque se você vai no terreiro, você vai ali procurando a Deus uma ajuda. Então, se não quer ir lá na hora da consulta, fica ali no cantinho, né, fazendo as suas orações. Tá ok? Se caso você chegar lá e chegar a conversar com a entidade, como que você deve conversar? Porque o povo tem medo. Gente, entidade, presta atenção. Entidade, ela é sua amiga, tá ok? Então você vai tratar ela como sua amiga. Você vai conversar com ela como se você conhecesse ela, ó, há anos atrás. Você vai pegar, vai falar a sua vida e vai contar, né? E se possível vai rir junto com ela, vai conversar com ela, como se estivesse conversando com um amigo seu, lembrando que sempre respeitando, sabendo, ó, ouvir, que pouco sabe, mas também pode falar à vontade, não precisa ter medo nem vergonha, tá ok? A entidade é amiga sua, tá certo? Então é isso aí, gente. As perguntas se encerraram, espero que vocês tenham gostado, né? Espero que vocês tenham gostado do estúdio aqui. Tá meio escuro, eu tô meio preto, mas tá legal. Eu sou preto, né, claro. Espero que vocês tenham gostado. Quero agradecer a cada um, né, que participou do vídeo de hoje. Todo mundo que é inscrito do canal também, que tá ajudando bastante, tá apoiando o canal, tá compartilhando os vídeos. Tá muita gente se inscrevendo, cada dia mais. Muito obrigado, que o Oxalá abençoe a cada um. E também para Marilena Rodrigues, né, lá de Jardim, Manaus, se eu não me engano, né? Deve ser Manaus. Olha lá. Marilena Rodrigues, que Oxalá te abençoe, Marilena, um salve aí pra você. Muito obrigado por estar participando aí. E é isso aí, pessoal, né? Até o próximo vídeo e axé a todos.